amigos da usinagem da conformação de metais. Vamos começar agora mais um episódio do nosso Benner Infometal. Hoje eu estou aqui com meu amigo Robson Godoy. Ele é professor e consultor de vendas. Robson, obrigado por estar aqui com a gente hoje. Eu queria, antes de começar a conversar com você, eu queria que você se apresentasse, falasse um pouco aí do seu currículo, da sua experiência aí para todo mundo que está assistindo a gente. Legal. Ricardo, eu que agradeço, né, esse convite da gente estar junto aqui, falando desse importante momento, né, das mudanças das vendas hoje em dia. E para começar esse nosso papo, eu me apresento, meu nome é Robson Godoy, né, você já me conhece há muito tempo, o pessoal também já me conhece. E sou professor da FGV, sou consultor também de algumas empresas no setor de vendas e marketing também, principalmente no B2B, que é um negócio da gente aqui, que é... O que é B2B? Para quem não sabe, B2B, né? B2B, né? O que é isso? Business to business, né? A questão de empresas que fazem negócio com outras empresas. Então é bem interessante esse tema, porque o processo de vendas mudou muito, né? Então a gente vai falar aqui como que esse processo de compras e de vendas mudou e a gente vai bater esse papo. Legal, e é exatamente esse o tema, né? Então é como vender mais no mercado B2B, né? Então como você que tem uma empresa consegue vender mais para outras empresas. É isso aí, né, Robson? Exato. Então vamos lá, vamos começar aqui. Eu tenho aqui uma série de perguntas para fazer para você. Eu queria saber o impacto nas vendas, né? Como é que eu vou dizer isso? Como é que essas mudanças, como é que essa nova maneira de vender muda, impacta nas vendas da empresa? Como que a empresa tem que se adaptar? O que ela tem que mudar? Como é que funciona isso daí? Perfeito. Hoje, assim, não só vendas está mudando, vai continuar mudando, né? Mudou e vai continuar mudando pelo processo de compras ter um formato totalmente diferente, né? Ou seja, as pessoas, os compradores industriais, as pessoas nas empresas estão comprando de maneira diferente, com plataformas diferentes, em formatos diferentes, não está mais agora algo presencial, mais remoto. Agora, deixa eu te interromper, isso aí mudou por causa da pandemia? Ou já estava mudando e a pandemia só deu uma acelerada no processo? O mundo está passando por mudanças e a área de vendas não é diferente, né? Então a gente vê muita coisa acontecendo, uma transformação digital acontecendo de muito tempo e a pandemia só acelerou isso. Só deu aquela empurrada. A gente brinca que esse processo, o que veio de bom, se há algo de bom na pandemia, é essa mudança nesse processo de transformação digital, que antigamente você, por exemplo, não tinha como o seu comprador, o seu cliente não te recebia por uma visita ou por uma reunião virtual, por exemplo, uma videoconferência, e agora está mais tranquilo isso, até diminuindo o custo de aquisição de clientes, entre outros processos que a gente vai falar aqui hoje. Legal, ótimo. E aqui seria a próxima pergunta, né? Fala um pouco pra gente quais são os novos formatos das equipes comerciais, como é que você tem que criar um time de vendas, o que muda agora para quem quer vender para outra empresa? Olha só, Ricardo, quando a gente vê, normalmente as empresas elas estão passando por um processo dessa transformação, como a gente falou, e elas sentiram assim que um vendedor fazendo todo o processo, desde o começo, né, prospecção, qualificação do lead, da oportunidade, fazer um processo realmente de entrar em contato com o cliente, a negociação, a proposta em si, depois fazer follow-ups e depois efetivar vendas, né, e trazer esse cliente para dentro de casa e manter esse cliente dentro de casa, eles sentiram que esse processo todo, uma só pessoa fazer tudo isso, já não era tão eficiente. Então, normalmente, hoje... Que era o vendedor de antigamente, né? O cara que faz tudo, né? O vendedor raiz. Exato. Olha, o vendedor raiz está entrando em extinção. Não é que está entrando em extinção, a gente está mudando os formatos de como fazer. Os gestores hoje de vendas, o que eles estão fazendo, principalmente no B2B, né, que a gente acabou de falar aqui, eles estão separando o processo. Prospectar é uma coisa, vender é completamente diferente. Então, para prospectar, o tempo para prospectar, a quantidade de esforço que você faz para trazer uma qualificação interessante para dentro de casa é muito mais complicado, tem muito mais trabalho do que normalmente efetivar um trabalho de valor agregado maior de um vendedor que já tem uma certa experiência, que já tem uma carteira de vendas e assim por diante. Então, normalmente quando esse vendedor ele já tem uma carteira estabelecida, ele parte para um processo mais
de manter essa carteira e não de ficar prospectando mais clientes. Então, as empresas separando esses processos acabam tendo uma eficiência nesse processo, no sentido de você ter uma máquina de vendas. Todo então, momento. Deixa eu ver se eu entendi. Olha lá, eu vou tentar dar uma traduzida aqui, pessoal. Isso significa o seguinte: quando o vendedor, quando ele já está trabalhando há muito tempo, ele tem lá os clientes dele. Tem a sua carteira. E fica até difícil para ele conseguir clientes novos. Isso. A hora que você separa, você consegue, continuar além colocando... de cuidar daqueles clientes que são os antigos, de ir colocando mais clientes novos na lista daquele vendedor. Imagine que uma pessoa só, ou uma equipe, por exemplo, faça esse processo de prospecção. Então ele só vai fazer o processo de prospecção, qualificação da oportunidade e passar isso para o vendedor. Então ele passa esse bastão para o vendedor. Quem vai dar continuidade no processo, visitar ele, fazer um processo realmente de negociação, entender a necessidade dele, ver as oportunidades que tem naquela empresa, vai ser o vendedor raiz, que já tem a sua experiência, já tem uma remuneração maior pela sua experiência de trabalho e assim por diante. E ele vai manter esse cliente na base da mesma forma. E aí, esse primeira etapa, né, que a gente chama do hunter, do caçador, que vai atrás da priorização dos clientes, realmente da prospecção e da qualificação, esse cara, essa equipe, por exemplo, vai continuar entregando e colocando na boca do funil de vendas essas oportunidades qualificadas para que esse próprio vendedor consiga dar continuidade com isso. Boa. E isso nunca para, isso fica sendo uma sequência muito grande de oportunidades. E aqui a próxima pergunta é: quais são as ferramentas que uma empresa, as ferramentas ou ações que uma empresa tem que ter ou que tomar, né, para dar o suporte para essa equipe de vendas, né? Tem que ter, qual a estrutura que a empresa tem que ter para esse sistema funcionar legal e não ter conflito ou perda de informação, sei lá o que pode acontecer. Tem uns termos novos hoje, eu vou ser um pouco didático aqui nesse formato desses termos, mas a gente tem assim o inbound marketing e o outbound sales, né, que a gente fala do marketing de vendas de forma separada. Então imagine que é o seguinte: a gente tem no mercado hoje estratégias de marketing onde você consegue atrair clientes para a sua base. Imagine hoje, aqui vou fazer um conteúdo para os seus clientes. Você está fazendo um conteúdo para os seus clientes hoje. Então a gente vai ver, seus clientes vão ver esse conteúdo, vão entender que a Banner tem essa preocupação em dar a melhor qualificação e melhor número de informações para os seus clientes. E a partir disso, os seus clientes vão conseguir entender que a Banner tem autoridade sobre o assunto. A maioria dos seus entrevistados aqui provavelmente fala de máquinas, de soluções, de redução de custos, entre outras coisas relacionadas ao universo da Banner. Então isso é conteúdo, isso é inbound marketing. Né? Tô fazendo certo, hein? Você está fazendo certinho. E aí, a partir disso, você também tem as redes sociais, você tem todo arcabouço, né, do marketing digital. Vamos pensar assim, ranqueamento orgânico do Google, né? A pessoa vai buscar uma máquina, tá lá a Banner aparecendo logo em primeiro lugar. Porque tem um trabalho feito nisso no seu site, por exemplo. Tem um trabalho de SEO, que o pessoal costuma chamar, em relação a isso. Então tudo isso que você está falando faz parte de inbound marketing, de ações de marketing. Pessoal, inbound marketing. Se vocês ouvirem esse termo, vocês já sabem que isso significa tudo aquilo que você campanhas de marketing. Faz de marketing para atrair clientes, não exatamente vendas, mas para atrair a atenção para a sua também, empresa. Porque vendas vão ser consequências desse processo, né? Então você vai ver leads chegando para o seu site, você vai vendo outras pessoas engajando numa postagem que você fizer, entre outras coisas, que isso consequentemente lá na frente e aí depois o outro termo é o outbound, né? Outbound sales. Existe o outbound marketing, que essas são, vamos falar assim, dos tradicionais do marketing, feiras, eventos, mas não digital, num processo que você vai buscar clientes. Você não fazia tantas feiras, você não faz encontro tecnológico, entre outros processos que a Banner já faz. Então você já faz o outbound marketing. Agora, quando a gente fala de outbound sales, é ações específicas e quando você vai buscar o seu cliente. Imagine que esse hunter, que essa equipe de prospecção, vai buscar no mercado através de plataformas, através de busca mesmo, de associações, entre outros formatos de como buscar esse cliente, priorizar. Esse cliente tem a mesma
qualificação, vamos pensar assim, tem a mesma possibilidade de vir a ser um cliente seu, então ele vai entrar em contato pelas redes sociais, por exemplo, um LinkedIn, que deixou de ser uma plataforma de recursos humanos para ser uma plataforma de prospecção de clientes. E a partir disso, essa equipe, por exemplo, vai fazer uma estratégia de outbound sales, ou seja, ele vai buscar o cliente, vai entrar em contato, vai mandar um e-mail, e a partir daí que deu o fit, né, ou seja, naquele momento, aquela pessoa em específico e aquela empresa, ela está precisando de uma máquina. Então, a partir disso, ele vai fazer um contato, vai ver se realmente tem essa necessidade dessa máquina, e a partir desse processo, ele vai conseguir passar para a equipe de vendas. Ele pode fazer um pré-agendamento, ele pode fazer uma qualificação. Importante para o pessoal saber é o seguinte, precisa de muita gente para fazer isso? Uma empresa... com quantas pessoas ela consegue ter um departamento que faça o inbound, o outbound, faça a prospecção? Quantas pessoas uma empresa precisa ter no mínimo? Né? Porque às vezes uma ferramentariazinha pequena tá olhando a gente e fala, pô, isso aí não é pra mim, isso aí é só pra uma multinacional, claro. Sei lá. O que você acha de tamanho assim? Cara, normalmente eu estou implantando esses processos em várias empresas onde eu presto consultoria. Então eu estou falando isso na prática, não estou falando na teoria como professor, como consultor, enfim, palestrante ou os treinamentos. A questão é que realmente assim, se você separa o processo, você está mudando o processo da sua empresa de como prospectar. Uhum. Então se separa vendas, separa da prospecção. Uma equipe de prospecção pode começar, e eu começo sempre nas empresas com uma pessoa. E aí quando você azeitar o processo, ver que isso dá resultado, a partir disso você consegue replicar isso, multiplicar isso. Entendi. E aí você tem outras pessoas, mas aí o seu primeiro já começa a estar se pagando. Ele já se paga, o primeiro já se paga, e eu tenho certeza absoluta que se paga. Não tem como você... Lógico, só se um produto seu que você tem é um baixíssimo valor agregado, tem que ter volume absurdo, aí é mais complicado. Em algumas empresas tem um valor agregado maior, né, um produto que tem uma margem mais interessante, ou que você tenha realmente um universo grande de empresas que podem comprar seu produto, faz todo sentido ter uma pessoa para prospectar. E aí, a partir disso, você tem... normalmente, os gestores de vendas, eles cobram a meta final de vendas. E, na verdade, ele tem que cobrar o plano de ação, porque tudo é feito de causa e efeito. São cascatas do que acontece. Uhum. Você vai ter que ter um número de contatos para ter um número efetivo de qualificações, indicações. A partir disso ele consegue realmente fazer um processo de passar o bastão para o vendedor externo. Então ele vai visitar, a gente até pulou aqui, por uma das minhas perguntas que seria com o que o gestor deve se preocupar. Né? Então ele tem que se preocupar com o plano. O plano em si, o processo. Vendas é processo. Não tem como, se você só fecha a venda, quando a gente fala de funil de vendas, né, o pessoal está falando bastante sobre funil de vendas. Imagine que você lá tem 300 oportunidades, 300 empresas para prospectar. Disso, nem todas vão comprar nesse momento, vão estar precisando do seu produto nesse momento. Então isso cai para 100. Desses 100, você vai fazer um contato mais específico e assim por diante. 50 recebe você numa visita virtual, numa videoconferência ou até uma visita presencial. A partir desses 50, nem todos vão precisar de uma proposta. 30 precisam de uma proposta. E depois desses 30, você vai negociar ainda com ele e assim por diante e vai fechar 5. Então, de 300, você fechou 5. Entendeu? Então, esse que é o funil de vendas. A ideia de um funil é exatamente isso. Só que, se você não tem a medição de uma taxa de conversão de etapa por etapa, o que vai acabar acontecendo é que você vai ficar só cobrando o número ali, você não sabe quantas visitas tem que fazer, quantas propostas tem que fazer, se você perdeu, se você ganhou, para quem você perdeu, por que você perdeu. Acho que tem bastante informação para o pessoal aí, acho que já tem bastante informação, então eu queria, só para finalizar, assim, o que você aconselha para as empresas que estão se identificando com esse vídeo, estão sentindo essa dor aí das coisas que a gente está falando, o que você indicaria para as pessoas?
por onde elas devem começar? É contratando uma consultoria? É buscando só um profissional? É melhor a consultoria antes do profissional, o profissional antes da consultoria? Ou não precisa de consultoria? O que você indica para essas pessoas aí, para essas empresas, para eles melhorarem o processo de vendas dele? Tá. Eu vou falar assim, mais relacionado ao gestor de vendas, ao diretor de vendas, aquele que está responsável por todo esse processo dentro da empresa. Então, para fazer uma gestão hoje em dia, eu sempre coloco 3 pilares. O primeiro pilar é de resultados. Eu tenho que colocar todo o meu foco total em indicadores de resultados, KPIs, como que eu vou medir isso, todas as atividades medidas e assim por diante. Aí eu consigo saber o que eu tenho que trazer de resultados. Segundo pilar é de processos, que a gente praticamente aqui falou sobre processos. Né? Todo um processo de prospecção, processo de fechamento e todos os processos dentro da empresa, metodologias que você vai utilizar, se vão ser vendas mais consultivas, o formato de negociação, relacionamento, entre outras coisas. E o último pilar seria de pessoas, que na verdade esses dois aqui só vai depender de pessoas. Você vai ter que ter um pilar de pessoas, de liderança, no processo de fazer com que essas pessoas engajadas nesse mesmo intuito, nesse mesmo objetivo, tragam os resultados para a sua empresa. E aí, quando você falou, é interessante fazer isso de forma estruturada. E aí, com uma consultoria, como você bem sabe, consegue fazer isso e tem um retorno sobre investimento muito interessante. Mas, obviamente, com a equipe que você tem dentro da sua empresa, você também vai conseguir fazer. Mas elas vão estar imbuídas mais no sentido de trazer resultados, né? A pessoa ali no turbilhão do dia a dia e não vai conseguir necessariamente trazer esse processo para dentro das empresas. Show de bola, pessoal. Se vocês gostaram, se vocês querem vender mais, se vocês gostaram da conversa, tá aí, vai aparecer aqui embaixo, aqui em algum lugar aqui, as informações aí do Robson, o contato. Vocês podem ligar para ele, de repente faz um orçamento, vê com ele ou tenta com outro, sei lá. Mas se vocês gostaram, tá aí o contato. Robson, muito obrigado aí pela participação. Foi muito legal. Espero que você também tenha gostado de participar do Infometal. Valeu. Ótimo, obrigado. Isso aí. Valeu, pessoal. Obrigado.